Agora, para a gente falar de um assunto que interessa muita gente, porque quase todo mundo já ouviu, seja mulheres e até mesmo homens, reclamando que os cabelos estavam caindo. Essa é uma condição comum, afinal faz parte do ciclo dos cabelos caírem. Mas a preocupação deve existir quando essa queda de cabelo for exagerada e começar a causar calvície, o que pode indicar um distúrbio capilar grave. E hoje a gente vai falar sobre a alopécia cicatricial e quem vai trazer as informações para a gente é o tricologista Dr. João Gabriel Fernandes. Boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Santa Receita. Muito boa tarde, Lê. Boa tarde, Léo. Tudo bem, doutor? Bem-vindo novamente. Muito obrigado. Prazer boa em tarde recebê-lo. a todos em casa. É um prazer estar aqui. Doutor, o que é A alopécia cicatricial? cicatricial. Conta pra gente. É legal, né? Porque é a primeira vez que a gente traz esse tema Sim. de alopécia cicatricial. Porque uma dúvida que muitas pessoas têm é, quando eu perco o cabelo, ele consegue ser recuperado? Aí entra o assunto de alopécia cicatricial. De um modo bem geral, quase toda queda de cabelo é recuperável. Quando a gente fala de alopécia cicatricial, literalmente forma uma cicatriz no local que nascia o cabelo. Então o folículo capilar, ele morre. E assim como uma cicatriz, vira uma fibrose na região. E essa cicatriz, ela impede que novos fios nasçam. Então a alopécia cicatricial, ela é uma apresentação não reversível de uma alopécia. Então são regiões que a gente tem uma dificuldade muito maior de reverter. E geralmente, como que fica? São regiões grandes do cabelo? É mais localizado? É um pouco menor? Depende um pouco. Se nós formos falar, a gente pode dividir alopécias cicatriciais em dois grupos, as primárias e as secundárias. Então nós temos as alopécias que elas são causadas, por exemplo, por alguns tipos de penteados. Sabe aqueles penteados de mais afro, mais enraizados, que faz uma tração maior no cabelo, você sente tracionar bastante? Aqueles tipos de penteado também podem arrancar o cabelo e criar uma cicatrização. Só que ela é autolimitada. O que significa? Só vai cicatrizar nas regiões que foram lesionadas. E existem as alopécias cicatriciais autogeradas, que é do próprio corpo. São alopécias autoimunes. Então a pessoa ela tem que ter uma tendência genética para doenças autoimunes, principalmente por causa de uma mutação em um antígeno do nosso corpo chamado HLA, que é o que faz o estímulo das células brancas que fazem o nosso processo de proteção. Então, quando ocorre essa alteração, as células de defesa elas atacam o bulbo capilar. E aí, nas alopécias cicatriciais, podem ser amplas, como por exemplo, uma chamada líquen plano pilar. O líquen plano pilar é uma perda de cabelo distribuída. Lembra muito a calvície convencional, que é tanto em homem quanto em mulher. Então, vai perdendo o cabelo de forma bem distribuída. Só que nessas áreas forma uma fibrose. Diferente da calvície, essa fibrose não é reversível. Já a gente tem uma variação do líquen plano que chama alopécia frontal fibrosante. É mais comum em mulheres, a partir dos 40 anos de idade, ali em torno da fase da menopausa, do climatério. E essa pega da região anterior da cabeça para a região posterior. Então ela vai de frente para trás. E aí vai formando como se fosse um arco. Então vai acometer na costeleta, a linha bem autolimitada mesmo, que vai retraindo todo o couro cabeludo, sobrando muitas vezes somente um pouquinho de cabelo aqui na nuca. Então também pode perder praticamente total. Aí ela agrava também porque a pele ela atrofia, então a pele fica com um aspecto diferente. As sobrancelhas caem. Olha só. E pode formar pápulas, que são um aspecto de casca de laranja na pele, e às vezes até manchas, parecido com melasmas. Então é um processo inflamatório bastante agressivo. Por isso que as alopécias cicatriciais, elas são problemas que tem que ser diagnosticado e tratado rápido. Bem no início. Porque como a gente tem menos chance de reverter, a ideia é controlar para que ela não avance. Aí existem alguns outros tipos. Existe um tipo de lúpus que chama lúpus eritematoso discoide. Existe outra alopécia que a gente chama de central centrífuga, que ela pega aqui o redemoinho, aí lembra muito também a calvície clássica, mas também é um processo cicatricial. Então, no modo geral, essas alopécias elas são autoimunes, então a pessoa precisa ter uma tendência hereditária para isso. A gente tem algumas fotos, vamos dar uma olhada até para o senhor explicar um pouquinho também para as pessoas em casa conseguirem identificar o que Ó, por exemplo, como é que é essa alopécia. essa alopécia é a alopécia frontal fibrosante. Percebe que na região ali da costeleta, da foto do lado esquerdo, a paciente ela tá ali com a pele bem lisinha, tem até os vasos sanguíneos bem proeminentes. Sim. Normalmente a frontal fibrosante, ela tem esse aspecto. O vaso sanguíneo fica mais dilatado e acaba tendo uma perda muito severa de cabelo. Se olhar na região da costeleta, teve muita perda. A foto ao lado direito
já é a foto após um período de tratamento que a gente conseguiu ter uma boa recuperação. Então, embora seja atípico, né, não é tão comum a gente recuperar tão bem, é possível, com o tratamento certo, fazer uma correção dessa desordem autoimune e fazer um gerenciamento desse problema, para que a paciente não tenha mais perda, porque mexe profundamente com a autoestima. Sim. É mais comum em homem ou em mulher, ou tanto faz? A frontal fibrosante, ela é mais predominante em mulheres. Tá? Já o líquen plano, que é esse exemplo da próxima foto, o líquen plano ele já pode ser tanto em homens quanto em mulheres. Aí não tem tanta divisão, não tem, né, uma repartição tão específica. Aí eu atendo por igual, homens e mulheres, e a literatura apresenta que homens e mulheres apresentam ela praticamente em igual nível. Ela é mais distribuída. É hereditário? Não é hereditária a alopecia cicatricial. Esse HLA que eu falei, o HLA é como se fosse o CPF da célula. Então toda célula tem um CPF, que é para o linfócito, que é a célula de defesa, identificar. Então, nós podemos ter uma mutação neste HLA, que é o CPF. É como se, em vez de ser um CPF brasileiro no Brasil, é um CPF gringo no Brasil. Então, a Polícia Civil não vai investigar e entender esse CPF. Então, na hora que a célula de defesa olha aquele CPF, ela vai gerar o quê? Um ataque, para poder eliminar, tirar, né? Fazer a extradição, digamos assim. Então, essa mutação HLA pode acometer qualquer região. Então, por exemplo, não precisa ter familiares com alopecia cicatricial, mas às vezes o familiar pode ter psoríase, hipotireoidismo de Hashimoto, que é uma desordem autoimune da tireoide, pode ter vitiligo, pode ter esclerose, então pode ter qualquer tipo de doença autoimune. Então, hereditariamente, vai ter algum traço na família de tendência autoimune ou de doença autoimune já manifestada. Quem tem, então, uma doença autoimune pode ser mais propenso a desenvolver a alopecia. Total, exatamente isso. Tem mais uma foto. Essa foto acho que dá pra gente ver bem, né, doutor, o que você tá falando ali. Bem, isso já é uma foto de tricoscopia, né, que é um dos exames que é feito para a gente poder avaliar como que tá o couro cabeludo. Por exemplo, dá para ver que onde o cabelo sai, ali a linha de inserção do fio, pode ver que tem um buraquinho bem definido, bem bonitinho, de onde o fio sai. Se a gente for olhar no geral, a gente vai ver que o restante, principalmente no centro, tá bem liso, ou tem buraquinhos que a gente nota bem apagados. Por quê? A nossa pele ela tem 3 camadas. Tem a epiderme, que é a superfície, a papila dérmica no meio e a derme mais profunda, onde tem colágeno. A derme, ela atrofia, e a papila dérmica, que é onde o folículo fica apoiado, como se fosse o pilar, o berço do cabelo, ela também atrofia. E aí, dessa forma, você troca essa parte de colágeno para uma parte de mais queratina. Por isso que forma realmente uma fibrose. O aspecto da pele até lembra um pouquinho, sabe aquele PVC de recobrir o alimento? Sim. Fica parecendo aquilo. Parece que a pele está plastificada. Olha só. Que a derme perde a elasticidade. Então fica bem cicatrizada mesmo a A gente região. consegue evitar esse tipo de problema, doutor? A gente não consegue evitar, porque não dá para saber quem vai desenvolver ou quem não vai. O que a gente consegue é identificar rápido e corrigir. Tanto que existem muitos casos de mulheres que, por exemplo, essa da foto, a gente pode ver que está bem no início. Se a gente pegar bem no início, é mais fácil de tentar reverter uma parte e manter controlada. Tanto que eu tenho muitas pacientes que a gente nem percebe que tem. Por quê? Conseguiu controlar desde o começo. Então é muito mais fácil. Então, por exemplo, uma diferença também é que o líquen plano pilar e a alopecia frontal fibrosante, o líquen plano ele tem um aspecto menos fibrótico. Então o cabelo tende a ser mais reversível. A frontal fibrosante ela é mais agressiva. Então ela tem um perfil fibrótico mais forte. É mais difícil de reverter a região da frente. E o tratamento, geralmente, como que é feito o tratamento? São produtos que a gente passa? Como que é feito o tratamento quando se descobre no início, né? Claro. A alopecia. Hoje em dia, quando a gente fala de tratamento de alopécias cicatriciais, ela ainda acomete uma pequena porção da população. Então, no geral, das pessoas que sofrem com problemas capilares, que têm cicatriciais, corresponde a cerca de 3%. Diferente da alopecia androgenética, que afeta 60% dos homens, 40% das mulheres, mais predominante. Por ser uma alopecia relativamente incomum, então tem menos estudo sobre o assunto. Então, no geral, os tratamentos que existem no mercado são tratamentos que eles são adaptações do tratamento de outros tipos de alopecia. Mas existe uma via bem legal terapêutica, que é a que eu abordo no consultório. Qual que é a via? Que é uma via não apenas eu, né, mas existem outros profissionais que trabalham mais com essa linha de saúde integrativa, que é justamente, em vez de usar corticoides, anti-inflamatórios, bloqueadores imunológicos para tentar bloquear a doença, e pode dar alguns outros colaterais, entra-se com uma metodologia terapêutica para poder restaurar o equilíbrio imunológico.
Porque a célula de defesa está muito reativa, ela está atacando tudo, até o seu corpo. Então a gente quer o quê? Que ela calme. Entre as abordagens, uma das respostas mais positivas que nós temos é quando o indivíduo ele melhora a alimentação. Olha que importante isso. Por exemplo, Muito alimentos importante, ricos em glúten. Hoje nós sabemos que cerca de 90% das pessoas têm alguma sensibilidade ao glúten, que já é um glúten mais modificado, não é aquele glúten selvagem que a gente encontrava no trigo antigamente. Então, evitar o glúten evita com que você cause uma irritação intestinal. Nosso intestino ele tem uma grande área de preservação imunológica. Então, se o intestino ele recebe um alimento mais inflamatório, ele fica reagindo. E parte dessas moléculas inflamatórias, elas passam do intestino para a corrente sanguínea, que gera uma inflamação mais sistêmica, deixando o corpo mais reativo. Então, um dos pontos é a gente desinflamar o corpo. Isso começa com a alimentação. Então, sempre que possível, evitar alimentos lácteos, evitar o glúten, até amendoim, a dependendo da pessoa. Por quê? São alimentos que têm um potencial mais inflamatório. Então, se puder evitar comer só de vez em quando der muita vontade, melhor ainda. Não exagerar, né? Não exagerar. E manter a vitamina D em dia. Boa. Olha aí, ó, A gente mais tem uma um, né? pergunta que a gente recebeu pelo nosso WhatsApp, doutora, aqui, ó. A Ana Belmonte, de Mongaguá, aqui no interior de São Paulo. Fui diagnosticada com alopecia androgenética. O que significa? Pode ser revertida? Obrigado, Ana, pela pergunta, viu? Pô, excelente pergunta. Ana, a alopecia androgenética é uma das formas mais comuns de alopécias que atendem tanto homens quanto mulheres. Por ser uma alopecia muito comum, então nós temos muitos estudos sobre o assunto. Eu te falo por experiência, mulheres com alopecia androgenética têm uma chance muito grande de reversão. Só que a androgenética, como o nome diz, é uma característica genética. Então não dá para reescrever o seu DNA. Então a gente corrige ela, aumenta a densidade do seu cabelo e depois trata de maneira preventiva, para que você não perca novamente. Coisa Perfeito. boa. Obrigado, doutor. Como sempre, você, ó, Foi um cirúrgico, doutor. Como sempre, Pô, você é foi um demais, prazer você é enorme. demais. Muito obrigado, viu? Ó, Muito obrigada pela participação. acompanha o Prazer, doutor. O né? doutor sempre responde também as perguntas de vocês no nosso Instagram, tá bom? Pode acompanhar lá com ele, é super gente boa, ele pode ajudar você também, tá bom? Vamos passar aqui o contato do doutor, @doutor João GF, tá bom? E tem também o telefone, o WhatsApp 11 95 226 8060. Fechou, Aparecendo doutor? na Fechou, tela Léo. pra todo Gratidão. mundo. Muito obrigado. Foi um prazer. Obrigada, viu?